Professor Luiz Pires de Carvalho, a pergunta que não quer calar. Crente pode ou não pode ouvir música do mundo? Bom, uma outra pergunta também não quer calar, né? Existe música de outro mundo? Essa é... Bom, eu fico imaginando que quem está do outro lado da câmera está pensando, e de repente é um músico, e se imagina tendo se convertido, recebendo a orientação por parte da sua igreja, muitas vezes de abandonar o seu emprego, né, aquele seu ganha-pão, porque a música é uma área nevrálgica da vida cristã e da igreja. Uma área espiritual, né? Inclusive, uma área espiritual com valor. Eu quero saber, você que está assistindo aqui, quantos CDs você quebrou depois que se tornou crente? Quantos discos você jogou fora? Pois é, rapaz, você nem fala um negócio desse. E aí, o que acontece? E essa pessoa se vê obrigada, ou pelo menos coagida, de alguma forma, né, a abandonar a sua profissão, o seu trabalho. Isso é um problema muito sério, porque na maioria das vezes quem propõe isso não dá solução, arruma mais um problema para a vida da pessoa. E eu conheço muitos cristãos, músicos, que ao se converterem viveram dramas terríveis com relação a isso, se sentiam mal em ir trabalhar, em tocar com outros artistas e tudo mais, justamente em função de toda essa pressão. Bom seria, eu penso, que as igrejas que propõem isso absorvessem esses músicos como ministros de tempo integral e pagassem o salário devido, né? E tem um conceito por trás dessa discussão, que a gente não vai falar disso agora, vai falar num outro vídeo, que é o lugar, né? Um lugar é sagrado, outro é profano, né? Exatamente. Um ambiente é sagrado, outro é profano. Com quem você está andando? Não tem aquele versículo bíblico? Exatamente. Diz-me com quem andas, eu te direi quem é. E tem mais, né? Isso tudo que o diabo era músico no céu, né? Ainda tem isso? Tem isso. Ele era músico, então os músicos são muito atacados por causa disso e etc. E por isso tem muito problema dentro dos ministérios de louvor. Não pelo fato de que a pessoa que tem uma habilidade musical é colocada à frente para exercer uma função de liderança e de, digamos assim, uma função especial diante da congregação, mas não tem preparo teológico nenhum, né? Nada. E aí se despreza esse pequeno detalhe em função, e diz que é o diabo que está atacando. Para você ver como essa pergunta gera desdobramentos de outras questões que a gente vai ter que abordar depois num outro momento. No outro momento. Mas então, aí a questão, eu penso, Leclerc, acontece da seguinte forma. Só existe música neste mundo e deste mundo. Se a gente olhar para as músicas cristãs evangélicas que existem, a grande maioria, sobretudo nos últimos anos para cá, elas são pobres de letra, pobres de ritmo, pobres de melodia, elas são pobres de tudo. Verdadeira sofrência religiosa. Sofrência religiosa, cujo objetivo é só comercial, a grande maioria. Isso quando não é um mantra, né? Quando não é uma repetição constante da mesma frase. E diante disso a gente tem um desafio muito grande e uma grande dificuldade. Eu mesmo, quando eu saio, eu tenho que pegar no meu carro uma playlist que eu já conheço de cor e salteado, eu já faço a saída e a entrada da outra música, eu tenho que botar para randomizar, para ela
ela dar uma chacoalhada, entendeu? Para te dar surpresa. Para me dar surpresa, de alguma forma, porque são sempre as mesmas músicas. Pelo contrário, eu não vou ter condição de ouvir, colocar numa rádio evangélica para ouvir alguma coisa, alguma música. Então, sem condição. Agora, por outro lado, eu entendo que essa pergunta ela tem duas possibilidades, porque tem gente que vai pegar essa nossa fala para dizer o seguinte: pode tudo de qualquer maneira, de todo jeito. E outros que vão pegar para dizer o seguinte: não pode. Então, uns vão chamar a gente de profanos, outros vão nos chamar de legalistas. Invariavelmente vai ser dessa maneira. Mas eu penso o seguinte, eu penso que tem muita música boa, tem muita música dita secular, muito melhor do que música cristã, porque a gente precisa levar em consideração o aspecto humano, nós somos humanos. A música, no seu aspecto humano, poético, ela pode ser uma música que faz crítica social, que faz crítica a uma questão específica, ela pode ser uma música que expressa um sentimento de amor, de rejeição, de mágoa. Isso. Mas eu acho que a gente teria que considerar também dois aspectos relacionados à palavra mundo, né? Primeiro, eu acho que na cabeça de muitos irmãos e irmãs, a questão do mundo tem a ver com o compositor, se ele é cristão ou não. Então, o fato do compositor ser uma pessoa de outra religião ou sem religião torna a música ruim. Mas aí a gente teria que entrar na discussão se os compositores evangélicos realmente são cristãos e se eles realmente nasceram de novo, porque eu vou te falar, há controvérsia. Uma outra questão importante é a letra, né? Porque também alguns irmãos vão dizer, não, mas as letras são sensuais, né? Tem duplo sentido. Tá, mas tem muito hino evangélico aí de vingança, não tem, cara? De ódio, de rancor. Senhor, mata eles, acaba com eles, acaba com tudo. Você vai ver, você que falou de mim, eu lembro de uma música famosa, você que ficou falando. Essa aí nos últimos tempos, né? Você vai... vai chegar um momento em que você vai ter que me aplaudir. Então, na verdade, essa teoria, ela meio que se desfaz em pó, porque como é que a gente vai validar a conversão? Como é que a gente vai validar o novo nascimento? Eu sou de um tempo, Luiz, que a gente não podia nem usar instrumento do mundo. Eu venho de uma época que bateria era do mundo, percussão era do mundo, entendeu? Você era da macumba, né? Você não podia ter bateria porque era do rock and roll, guitarra, então o guitarrista era sempre visto como um cara mundano, maldito. Crente mesmo era o cara que tocava o órgão. Agora, eu penso que há algumas músicas que realmente são mundanas, no sentido teológico da coisa. E legal. Que aí, obviamente, eu e você não vamos fazer coro a esse tipo de coisa, né? Nós não vamos cantar músicas aí que tem de funk e tudo mais, senta, e coisas do gênero. Não é verdade, cara? Coisa que não tem para ninguém dizer que a gente tem preconceito, né, a gente poderia citar outros ritmos, como, por exemplo, aquela música, né, Chora, né, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar. Pois é. Agora, isso é diferente, Leclerc, também, por um outro lado, de eu entender que há uma liberdade tão grande e não entender o local de cada coisa, no meio de um culto, cantar a música do Titãs, dizendo que o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Acho que a nossa primeira proposta aqui é fazer você refletir que o cristianismo ele é cognitivo. Então, sobretudo, a gente tem que pensar no que canta, no que diz, no que fala, no que lê, no que assiste. E, em segundo lugar, a adoração cristã, a música cristã, ela é teocêntrica e teorreferente. Então não faz sentido a gente cantar nada num momento litúrgico de adoração que não aponte para Cristo. Porque aí fica uma coisa comum, parece que a gente poderia estar em outro lugar. Quantas músicas ditas cristãs, ditas evangélicas, que são inconvenientes para se tocar no culto? Antropocêntricas, né? São antropocêntricas, exaltam o homem, exaltam os sonhos de Deus
para o homem, exaltam os planos de Deus que serão realizados em favor do homem, ou seja, Deus ali é apenas um instrumento. Ele não é exaltado por quem ele não é exaltado pelos seus atributos, ele não é exaltado pelo seu caráter moral, não, ele é apenas um instrumento de bênção. E o culto, em muitos lugares, isso é tema para uma outra abordagem, ele é exatamente a construção magnífica de um edifício em prol do homem. As músicas cantadas vão engrandecer o homem, e a mensagem empregada vai trazer aquela sensação de certeza absoluta de que eu saí daquele lugar abençoado. Isso aí. Então, na prática, você que é cristão, que está nos assistindo, você pode ouvir qualquer música. O que você precisa ter é a capacidade de refletir sobre o que você ouve, sobre o que você canta, de acordo com o que você acredita. Exatamente. Você precisa ter esse filtro. E aí é muito mais difícil você aprender Bíblia e teologia e aprender a pensar do que você receber uma regra. Ouça esses artistas e não ouça esses outros. É interessante que quem geralmente critica as chamadas músicas do mundo não tem problema em ir para o cinema assistir um filme do mundo, em assistir programas na televisão que são do mundo e tantas outras coisas. Então você cria uma dicotomia na vida da pessoa, na função musical, por causa daquele misticismo evangélico que existe com relação à música especificamente. Né? E se tem uma coisa que o tempo ensinou pra gente, né, Luiz, que nas nossas comunidades de fé tem muita gente que gosta de dizer como o outro deve viver, mas quando você vai observar mais de perto, essas pessoas geralmente fazem o que querem, né? Exatamente. Coisas que para nós nos escandalizam. Ele não ouve Raul Seixas, mas ele xinga. Ele não ouve bossa nova, mas ele maltrata a mulher. Ele não ouve samba, mas ele vai no cinema. E fora as coisas que a gente não pode nem comentar aqui que eles fazem. Exatamente. Há solos de algumas músicas que eu não consigo deixar de ouvir já aqui com 50 anos de idade. Dire Straits, algumas guitarras aí que arrebentam, não tem como deixar de ouvir. Isso, e quando a gente está assistindo um show desse, ou um solo, ou ouvindo uma música, você citou Dire Straits, mas eu poderia citar ópera, por exemplo. Eu adoro Turandot. Acho lindíssimo, né? Blues, jazz. Exatamente. As músicas dos anos 70, Earth and the Fire. Ou a gente poderia citar também a música brasileira. Isso já é mais da sua época, né? É verdade. É mais recente. A gente poderia citar também a MPB, né, do Brasil. Exatamente. A bossa nova, né, o samba, as músicas de Minas, né? As músicas de região urbana, por exemplo, rock dos anos 80, que tinham um aspecto, às vezes, melancólico em função do caráter, da personalidade dele, melhor dizendo, né, da sua personalidade. Mas, poxa, eram músicas profundas, eram músicas de reflexão acerca da vida, acerca da existência, muito mais profundas do que algumas músicas ditas evangélicas. E Leclerc, pasme, você citou fez uma colocação lá atrás. Eu conheço gente não cristã que é compositora de música evangélica. Ih, fofoca. Conta. Não é gente conhecida, mas amigo, assim, de falar, eu já compus música para determinados autores, e para determinados cantores e tudo mais. Pois é. E o cara, eu gosto muito da música gospel, diz assim, eu gosto muito da música gospel. Legal. E o cara, e esses irmãos que não ouvem música do mundo, infelizmente, estão cantando essas músicas produzidas por alguém do mundo sem saber. Olha que coisa. Pois que coisa terrível. Isso sem falar nos anos 90 que você tinha um monte de versão, né? Pegava as músicas lá americanas, né? Músicas europeias, e o cara pegava a letra e botava uma letra evangélica na música. A música era uma música comum. Eu tinha um amigo muito engraçado, eu lembro que o coral cantava assim, ele dizia, rapaz, dancei muito essa música no baile. Você que está nos assistindo, né? Eu e o professor Luiz Pires de Carvalho, pense, reflita sobre o que você canta, na igreja e fora da igreja. Porque, na verdade, seja no mundo
no outro mundo ou dentro da igreja, tudo que existe no universo é para a glória de Deus. Beleza, professor? É isso aí. Beleza, Leclerc. Valeu. Até a próxima pergunta.